estamos aqui dando início a mais um culto de adoração, de louvor, de estudo bíblico, um dos nossos cultos semanais. E nós terminamos de ouvir esse prelúdio que fala: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Foi um prelúdio instrumental, mas quem conhece a música com certeza ficou com ela cantando na cabeça, não é? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós devemos sempre agradecer, louvar, engrandecer ao nosso Deus, porque a misericórdia dele para conosco é sempre e sempre. E eu quero te convidar a continuar pensando ainda em textos bíblicos onde o Senhor nos fala de coisas muito importantes, muito interessantes. O próximo texto fala da importância de buscar o nosso Deus e de estar em contato sempre com Ele. Fala assim, lá no Salmo 119: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então nós lemos o texto bíblico, cantamos a música que fala da importância de buscar ao Senhor e de ter a palavra dele, a palavra do nosso Deus gravada sempre nos nossos corações, nas nossas mentes, em todo o tempo do nosso viver. O próximo texto bíblico que nós vamos ler juntos agora
fala da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus e de quanto nós podemos sempre esperar e ter certeza de que Ele está conosco, de que Ele está cuidando de nós, de que Ele é forte o suficiente para resolver qualquer problema, qualquer angústia dos nossos corações, qualquer coisa que apareça nas nossas vidas, desde que nós deixemos tudo nas mãos dele. Então vamos ler juntos mais esse texto bíblico. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Teu nome é maravilhoso, conselheiro,
como diz essa música que o Jefferson acabou de cantar, e com certeza você cantou junto com ele, porque você conhece, Deus é o meu Deus forte, Deus é o seu Deus forte, o nosso grande Deus em quem nós podemos confiar sempre. E nós agradecemos e louvamos a Ele todos os dias por isso. Então essa primeira parte eu termino aqui, vou passar agora para o pastor Marcos e ele vai dar continuidade ao nosso culto dessa noite com a mensagem agora e depois ele termina. Até breve, se Deus quiser, até domingo. Queridos irmãos, saúde e paz. Bom estarmos juntos no meio da semana, se Deus permitiu. Hoje é quarta-feira, não é verdade? Vocês ouviram aí alguns louvores, cantaram, leram a palavra do Senhor, a tua palavra escondi dentro do meu coração. Louvaram também aí essa música do Kleber Lucas, né, do nosso Deus é forte, príncipe da paz, maravilhoso, nosso Deus Jeová, Jeová Jireh, enfim, nosso Deus com seus muitos nomes, títulos, e que sempre nos dá esperança e coragem para seguir em frente. Conhecendo a palavra, a gente sempre é aperfeiçoado, sempre é fortalecido, e o salmista nos ensina a escondê-lo em nosso coração, lembrando que é aqui que é o centro das nossas emoções, para nós seguirmos em frente. Obrigado aí, Rose, pela sua direção, e juntos, irmãos, nós vamos caminhando, fazendo a vontade do nosso Senhor. Esses dias eu estava vendo um filme, e sempre quando o filme eu gosto dele, eu compartilho algumas lições que o filme nos ensina. Alguns filmes, né? Esse filme é um filme francês, e o contexto era de um médico, já com mais ou menos uns 60 anos, com aí 30 anos de carreira, que descobre que está com câncer. Ele era médico no interior da França, na região rural. E ele cuidava dos fazendeiros, da cidadezinha pequena, ele era aquele médico de família. E dentro da situação que ele estava agora com diagnóstico de câncer no seu lóbulo esquerdo, no cérebro, ele teria que fazer um tratamento de quimioterapia e não existia muita esperança para ele. E nesse processo, então, ele foi aconselhado a contratar um médico mais novo para que pudesse ajudá-lo no tratamento e, consequentemente, assumir o seu lugar caso ele viesse morrer. Nesse caso, veio uma médica que estava iniciando a sua carreira. Nesse processo, então, de tratamento, de aceitar a doença, da travessia do tratamento, das lutas, esse filme, que é um drama, mostra a nossa humanidade. E ele foi vivendo isso, tanto no sentido de ver a morte próxima, no sentido de ter que passar os pacientes que eram deles para outra pessoa, aceitar que uma médica mais nova pudesse trabalhar com técnicas diferentes para salvar as pessoas. Então tinha o ciúme dele, a paciência dela. E interessante o filme, o nome do filme é Insubstituível, né, em português. Mas uma coisa interessante, irmãos, que eu queria iniciar essa reflexão é que, por causa do câncer no lóbulo esquerdo do cérebro, né, ele afetava a visão dele e ele só enxergava o lado direito das coisas. Então, em determinado momento que ele estava jantando, comendo tipo uma papa que estava no prato, ele comeu a metade da papa, né? E ele achou que tinha comido tudo. E aí, quando ele levantou da mesa e saiu e viu o prato na posição oposta, ele viu que ele não tinha comido a comida toda. Eu queria usar isso como metáfora, que muitas vezes, por causa da dor, por causa do pecado, por causa de uma dificuldade, a gente só vê as coisas de forma parcial. E nós precisamos meditar sobre isso. E a gente sabe que não é fácil. Era difícil para ele, como médico, aceitar que, como médico, precisava de um tratamento, né, bem severo. Como médico, ele revelou-se impotente diante das circunstâncias, mas como médico também ele foi aprendendo o processo
de depender das outras pessoas, de ter as pessoas ajudando a gente. Então, nessa noite, eu também um texto que falou muito ao meu coração, do pastor Israel Belo, que fala sobre travessia. E aí ele cita aqui um poema, parte de um poema de Austrégésilo de Ataíde, que ele diz assim: quem sofre com serenidade sofre pela metade. Quem muito se desespera multiplica a dor. Palavras sábias. E aí nessa noite a gente medita sobre travessia, sobre dificuldades, sobre lutas. Todos nós estamos numa travessia por causa da pandemia. Essa pandemia, como a gente tem falado, ela tem potencializado problemas, mas ao mesmo tempo tem potencializado soluções. Quando nós, diante das dificuldades, e essa dificuldade está do outro lado da margem de um rio, da qual nós conseguimos enxergar, muitas vezes essa travessia é rápida e a gente consegue resolver algumas coisas. A crise é temporária. E aí a gente consegue resolver, mostramos muitas vezes a nossa competência e vamos seguindo em frente. No entanto, quando os problemas surgem, as dificuldades surgem e se compara a um oceano, você não vê a outra margem. Você vê um horizonte na sua frente, muito caminho. E o oceano também é profundo. Aí você vai perceber que não dá para tentar resolver coisas complicadas com soluções muito simples. Como eu sempre cito de exemplo, não dá para você tratar um câncer com uma aspirina, com uma Novalgina, alguma coisa desse gênero. Você precisa de um tratamento mais elaborado. Então, dentro desse processo, quando é mais longo, nós precisamos traçar alguns planos, nós precisamos meditar sobre que soluções nós vamos trazer, na perspectiva sempre de que essa solução ela seja rápida. Ainda pegando como pano de fundo a pandemia, estamos aí às portas de uma nova onda. Eu creio que vocês estão acompanhando nos noticiários que a Europa já está numa nova onda, que os Estados Unidos estão batendo recorde no contágio de morte, que a Rússia também, e que nós aqui no Brasil já começamos a crescer, a subir de novo naquele gráfico. Não é verdade? Nós chegamos a ter aí quase 1.600 pessoas morrendo por dia. Houve uma queda extraordinária nos últimos 2 meses, mais ou menos, e chegamos aí à média de 300, mesmo sendo muitas pessoas morrendo, mas uma diminuição muito grande. Agora a gente já está aí de novo, mais ou menos, entre 500 e 600 pessoas. Então é necessário que haja uma capacidade de a gente olhar de uma forma mais ampla, de uma forma mais a longo prazo, do que resolver alguma coisa de forma equivocada. O que acontece muitas vezes, quando nós vivemos essas lutas, vem o processo da negação. Nós negamos que o problema existe, né? Ah não, está lá na Europa o problema, está lá nos Estados Unidos o problema. Ah, o problema está na casa do meu irmão. Ah, o problema está lá no vizinho. Mas só que esse problema pode chegar. A grande dificuldade é que quando essa travessia é longa e às vezes diminui, se arrefece, né, esfria-se a dificuldade, a tendência é que a gente relaxe e descanse. E aí a gente pode minimizar os problemas, rejeitando a existência dele e com isso colher frutos ruins. Ao mesmo tempo, nós podemos exagerar, chegando no outro polo. E uma vez que a gente exagera acerca das coisas, qualquer planejamento ele está acima da necessidade. A gente vai dispendiar força, recursos e tempo sem necessidade. É um desafio diário para mim e para você.
como era para aquele médico do filme que eu estou usando como metáfora para nossa reflexão. Nesse desafio também de entender, existe a parte de culpar as pessoas pelos problemas. O problema é do governo, o problema é genético, o problema é da violência, o problema é do capitalismo, o problema é do socialismo, os culpados são os de esquerda, os culpados são os de direita. Sempre o ser humano precisa transferir a culpa. Aí um ditado que eu sempre uso, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas independente, irmãos, de projetarmos culpa para as pessoas, o problema não sai. As dificuldades continuam e as soluções, então, não são pensadas. E nesse caminhar de buscar respostas, muitas vezes nós que somos cristãos, nós sempre damos como desculpa, muitas vezes, de que tem um propósito de Deus nisso tudo. A gente sabe que tem porque Deus é soberano. Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas muitas vezes nós fazemos isso de forma cínica, de forma religiosa e hipócrita. Mas esquecemos, na maioria das vezes, da nossa responsabilidade acerca das ações, acerca das atitudes. Nós temos a liberdade. O Criador nos deu essa liberdade para fazer escolhas e no Evangelho também nós temos liberdade. Porém, nós somos sempre ensinados pela palavra do Senhor a seguirmos os mandamentos, a palavra de Deus, como cantamos agora há pouco, escondi a tua palavra no meu coração. Nesta noite, então, o Senhor te faz refletir, te convida para saber como é que você está administrando a sua vida, como é que você está administrando as suas relações, como é que você está cuidando de sua saúde. Nesse caminhar, nós precisamos entender o que está acontecendo. Mesmo que a crise que você está vivendo seja curta ou longa, que a gente chama de crônica, entendê-la. A partir desse entendimento, a gente busca soluções. A pandemia está aí. A projeção, irmãos, é que até o meio do ano que vem, nós ainda estejamos nesse processo. As vacinas estão aí, né? As pesquisas, 90% de capacitação, de cura, que bom. Mas tudo é pesquisa ainda. Estão dizendo que até o final deste ano, que já é o mês que vem, já pessoas começarão a ser vacinadas. Que em fevereiro ou março aqui no Brasil já comece o processo de imunização. Nós somos 210 milhões de pessoas. Independente disso, nós precisamos continuar firmes, refletindo, estudando, como cristãos, estando em oração, não é verdade? Buscando com confiança, com determinação, resolver as situações, sem bravatas, sem discursos, buscando a verdade em todo o tempo. Quando então avaliamos tudo isso, percebemos que precisamos ter coragem, fé, coragem e esperança para seguir em frente. Pode ser alguma coisa na nossa saúde, pode ser algo dentro da sua casa, pode ser algo no seu trabalho, nos seus estudos, ou o cenário que nós estamos vivenciando. Diante da seriedade dos desafios que temos, nós não podemos, irmãos, criar uma maquiagem sobre a dor, que nós chamamos de empatia. Nós precisamos ter empatia pelas pessoas que estão sofrendo. Diante do nosso caminhar, precisamos enfrentar a dor como dor, que revela a nossa fraqueza, mas que ao mesmo tempo nos convida a ser fortes. Nesse processo, então, o pastor Israel fala sobre serenidade, sobre nós continuarmos dando passos fortes, dando passos firmes, mesmo que sejam lentos,
para que nós não venhamos a precisar retroceder. Nessa análise, então, a gente busca as boas alternativas. A gente procura, encontrar soluções. Porque diante dos problemas, quer seja esse rio que eu falei no início, quer seja o oceano que é profundo, se o rio estiver agitado, na travessia a correnteza pode nos levar. Se for o oceano, as ondas podem nos destruir. Então, nesta noite, baseado na palavra do Senhor, precisamos, com sensibilidade, com submissão, com obediência, discernimento, buscar saber o que precisamos fazer para mudarmos os eventos, mudarmos as nossas vidas, mudarmos o ambiente à nossa volta e, quem sabe, mudarmos a civilização. Às vezes, nós gostamos, os políticos muitas vezes, já que ainda estamos com o cenário das eleições no segundo turno, os políticos prometem tantas soluções para a nossa cidade, já que o contexto é esse, mas muitas vezes eles não conseguem resolver os seus próprios problemas, suas próprias histórias. Não adianta nada nós termos um discurso amplo, idealista e romântico de que vamos resolver todos os problemas do mundo, se a gente muitas vezes não consegue enxergar o problema que está ao nosso lado e muitas vezes dentro de nós mesmos. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para que nós possamos perseverar em fazer a vontade dele. Como você está fazendo a travessia? No tempo da sua idade hoje, no tempo que o Senhor está te permitindo viver ao ver esse vídeo. Estou gravando terça-feira à noite, deve ser quase meia-noite, para você assistir agora às 7 horas da noite de quarta-feira. Que mistério, né? Essas coisas todas, esse movimento todo virtual, de informações e de vida. Quando a gente vai para a palavra, o apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós estudamos isso na escola sabática, porque nós estudamos o livro de Filipenses, e ali o apóstolo Paulo, ele tem dentro do seu coração a certeza da sua missão, ele sabia o que tinha que fazer. Jesus conquistou ele para que ele pudesse conquistar outras pessoas. E a gente vai nesse processo de vida, de continuarmos a cumprir a nossa missão. Voltando ao filme, então, que eu citei, não é isso? No decorrer do filme, aquele médico entendeu que ele precisava de ajuda. No princípio, ele rejeitou a sua colega médica, mas no final, ela se tornou uma grande parceira. Ele se achava o todo-poderoso, o médico de todos, cuidava da família de todos, mas ele precisou ser cuidado para aprender um pouco mais sobre humildade. No final do filme, ele fez novos exames e o tumor que ele tinha foi diminuindo, dando esperança para a travessia da vida dele dentro do filme. E ali ele continua a sua jornada juntamente com outras pessoas para cuidar também de pessoas. Moral da história, irmãos, a nossa jornada aqui na Terra, ela não pode ser solitária, ela não pode ser egoísta, ela não pode ser narcisista. A nossa jornada aqui na Terra só tem sentido com outras pessoas à nossa volta. Por isso que Jesus veio e criou a igreja, uma comunidade de fé maravilhosa, cheia de pessoas diferentes, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que vão cumprindo a sua missão. Todos nós vamos atravessar rios, oceanos, todos nós vamos passar por vales, por desertos, vamos subir montanhas, vamos chegar lá no topo, mas independente de qualquer coisa, eu e você precisamos buscar do Senhor sempre sabedoria, discernimento, para juntos seguirmos em frente, até que o Senhor Jesus venha nos buscar ou
que nós nos encontremos com Ele na eternidade. Amém? Que o bom pastor possa, em todo tempo, aplicar mais ainda essa palavra no seu coração. Queridos, agora vamos para as comunicações finais. Estamos em oração pelas nações, pelo Brasil, estamos ainda em oração pelas eleições. Os irmãos sabem que teremos o segundo turno, então se você já tem o seu candidato, amém por isso. Se você agora ficou em dúvida de alguma coisa, busque resolver essa dúvida, mas exerça a sua cidadania da melhor forma que você puder. Estamos, irmãos, orando pelos trabalhadores, muita gente desempregada, muitos negócios com dificuldades, mas ao mesmo tempo temos visto, caminhos novos na economia, mas precisamos tomar cuidado diante desse novo contágio, dessa possível nova onda que nós estamos vivendo. Alguns irmãos nossos continuam na luta. Nosso querido Kim, que tenho falado, irmãos, é um milagre para todos nós, mas sabemos que ele está vivendo uma situação bem severa, bem complicada, né? E toda semana ele precisa ir ao INCA por causa das dores na coluna, na parte lombar. Então continue orando, ele está tendo toda a assistência médica, ele está tendo assistência da nossa igreja, de irmãos do Ministério Diaconal, do Ministério de Diaconia, Ministério Pastoral, outros irmãos, acolhendo e abraçando aquela família da melhor forma possível. Estamos orando pela Érica, o irmão Sérgio também vai precisar fazer uma nova cirurgia, vamos continuar orando por ele. O irmão Eri Lousada precisou retornar ao médico, mas já recebeu alta novamente, está em casa. O irmão da Rosana, minha esposa, o Anderson, fez a cirurgia ontem e, graças a Deus, tudo transcorreu bem. Ele vai precisar botar uma prótese na cabeça do fêmur, está internado, está com uma infecção que precisa ser tratada, mas está tudo sob controle. Graças a Deus, a Rosana está lá ajudando a cuidar da família dela. Todos nós temos travessias para fazer, precisamos apenas fazer com humildade, confiando sempre no Senhor, que é o dono de todas as coisas. Se você quiser entregar algum dízimo ao Senhor, oferta pela conta bancária, é só você fazer. Não é isso? A igreja já tem o Pix,
que esse novo processo de fazer transferência financeira, se você ainda não tem, não é isso? Bote no seu celular para que você facilite as suas contas. Se você precisa levar alguma doação na igreja, precisa de alguma ajuda, nossos funcionários estão às terças, quintas e sábados, mas qualquer situação, entre em contato com o nosso diácono Oséias, que ele vai dar solução dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições. Ok? Que Deus continue abençoando esta semana, tem um feriadão aí pela frente, aproveite. Sábado a gente vai estudar a última lição desse trimestre e no domingo que vem, se Deus permitir, estaremos juntos lá às 10 horas da manhã. Peço aos irmãos que sempre deem o seu nome, só vão entrar de máscara, estamos medindo temperatura, álcool gel, distanciamento e graças a Deus até agora, nesse período de quase 3 meses do retorno aos cultos presenciais, ninguém foi contaminado. Aleluia por isso. Vamos seguindo um dia de cada vez, com coragem, com fé e esperança. Um grande abraço, fique na paz e até lá.